Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayaná e hoje é dia 4 de junho, o nosso quarto vídeo de vídeos todos os dias é em junho. Eu vim falar com vocês sobre o livro Pamela, do Samuel Richardson. É um grande clássico, publicado pela primeira vez em 1740. Mas antes de eu começar a falar sobre ele com vocês, se você ainda não foi inscrito nesse canal, por favor, se inscreve aqui, acione o sininho e marque todas as notificações. Assim você sempre será avisado quando eu postar um novo vídeo. E se você não for avisado, siga lá a nossa página do Facebook, lá eu sempre falo quando tem vídeo novo por aqui. E também, se você comprar alguma coisa na Amazon, por favor, use o nosso link, assim você estará nos dando uma pequena comissão e ajuda muito no crescimento do canal. Pamela não é um livro que vai agradar qualquer um, não por ele ser um clássico e ter uma linguagem muito informal e seus costumes serem muito diferentes dos nossos, mas pela intenção que o autor teve ao escrevê-lo. Para se ter uma ideia, essa obra aqui entrou para a lista dos livros proibidos pela Igreja Católica no século XVIII. Então tem alguma coisa que pode só nos chocar aqui? Sinceramente não, apesar de ter algumas coisas bem fortes. Talvez na época algumas pessoas possam ter ficado chocadas, né? Porque naquela época as pessoas adoravam falar sobre o tempo, né? Mas enfim, apesar de ter algumas coisas fortes, não desagrada tanto ao ponto de você ter que fechar o livro e só voltar depois. Acredito que a proibição tenha sido por causa pelo rumo que a coisa toda tenha levado. Apesar de eu não querer dar grandes spoilers, o subtítulo deixa a coisa bem escancarada, tipo a virtude recompensada, você já sabe o que nos espera e isso acontece exatamente na metade do livro. Uma coisa bem interessante é que o protagonista masculino da trama, o Mr. B, teve seu nome suprimido em todo o livro para proteger alguém da não ficção, porque especula-se que ele foi inspirado em um cavaleiro nobre da época. No começo do livro, a jovem Pamela é de apenas 15 anos e a senhora nobre que a pegou para ser sua camareira desde que ela tinha só 12 anos de idade, porque a sua família é muito numerosa e muito pobre. Essa senhora acabou de falecer, então a Pamela, a pobre da Pamela, fica à mercê do seu jovem senhor, filho da sua senhora. Mr. B, que vai de vilão a herói muito drasticamente, tem por volta dos seus 25 anos. E eu acredito que no começo do livro ele tem 24 anos. Isso porque ele diz que tem 7 anos de diferença entre ele e a sua irmã. E sendo que a Lady Devons diz para a Pamela lá no final que ela só tem 32 anos. E lá nessa parte a Pamela já tem 16. O homem é realmente um lorde muito rico, um juiz de paz em 4 condatos e acabou enfeitiçado assim pela menina Pamela sem ela fazer nada, mas eu meio que no final mudei a minha perspectiva também, porque ela também o ama. A questão aqui é que a Pamela é uma menina muito certinha, muito temente a Deus e na formação que seus pais cristãos deram a ela. A perda da sua inocência seria pior do que a morte, ela luta bravamente para impedir os avanços do Mr. B. E esse cara senhor desce do pedestal capaz de fazer coisas monstruosas, como ler a sua correspondência, que ela se corresponde com os seus pais, finalmente parecendo que está cedendo e vai deixar ela voltar para a pobre casa dos seus pais, mas na verdade ele a engana e a leva como prisioneira para uma outra propriedade sua. E essa é uma parte bem forte, porque na mansão que a Pamela trabalhava em Bedfordshire, todos os servos a amavam ela e lutam para defender a virtude da Pamela e muitos deles acabam perdendo seus empregos. Mas em Lincolnshire, ela fica à mercê de gente muito malvada que fazem tudo para defender os interesses do seu mestre e não temem a Deus. Mrs. Jenkins, o pior ser de todos dentro desse livro, faz coisas abomináveis, muito monstruosas com a Pamela. Ela bate na Pamela e impede que ela faça as coisas que ela quer fazer. Vira completamente a sua carcereira e teve alguns momentos que eu pensei até que ela fosse tirar a sua inocência. Mr. B demora bastante para chegar em Lincolnshire, mas quando ele chega a gente pensa, nossa, agora a Pamela vai estar a salvo. Só que a moça continua não cedendo a ele, obviamente, e acaba que a Pamela sofre ainda mais. É bem previsível que Mr. B é completamente apaixonado pela Pamela. E quando ela sofre quase um ataque de pânico, de um ataque cardíaco, quando ele está tentando forçar ela a vocês sabem o que. E
Então o Mr. B deixa ela em liberdade. E só que a Pamela também o ama. Então vocês podem imaginar o que acontece a seguir. Então, na segunda metade do livro, a história muda drasticamente, porque na primeira nós temos aquela história de que a mulher deve defender a sua virtude e a sua inocência acima de qualquer coisa, até mesmo preferindo cometer suicídio para continuar pura. Só que o suicídio era tido como um sacrilégio muito grande, é um pecado muito grande você tirar a sua própria vida. Mas na segunda parte nós vemos a hipocrisia da sociedade da época, quando um nobre de um padrão muito alto, decide se casar com a sua serva. Esse foi um livro muito contraditório pra mim, teve partes que eu amei, outras eu odiei. Teve uma parte da metade pro final bem chatas e que se tornou um pouco arrastado pra mim. A narrativa dele é através de cartas entre Pamela e os seus pais, mas depois que ela vira prisioneira, ela continua escrevendo para os seus parentes, mas é uma espécie de um diário. E confesso que não é algo que me agrade muito, apesar de eu ter me surpreendido bastante pela riqueza de detalhes e pelos diálogos. Essa edição desse livro aqui, ele é muito pesado e um pouquinho desconfortável. Eu confesso que eu machuquei esse dedinho aqui nessa parte aqui, porque ele é pesado mesmo e, gente, não tô muito acostumada com livros assim pesados assim desse jeito. E a letra é muito pequena, parecia que às vezes eu estava há mais de 2 horas lendo o livro e quando eu ia ver, eu só tinha percorrido 20 páginas, olha só. E eu acho que também... Ai, é o marcador aqui. Eu acho que isso também influencia pelo fato de que, como é através de cartas, um diário, é a página inteirinha, toda, não tem aqueles diálogos, não tem aquelas narrativas um pouco menor, é a página sempre inteira e a letrinha é bem pequena. E para se ter uma ideia, ele tem quase 400 páginas e outra editora, a Martin Claret, lançou ele com quase 600, ou seja, dá pra ver que o tamanho da letra influenciou bastante. Eu levei 10 dias para finalizar essa leitura, mas eu li todos os dias. E a leitura me deixou bem absorvida e bem interessada nele. Não foi uma coisa que eu demorei porque eu não estava gostando, e sim porque eu acho que por ser uma linguagem informal e por a letra ser bem pequena, eu acho que influenciou bastante. Tipo, eu normalmente costumo ler de noite, depois que eu estou pronta pra ir dormir, eu sempre pego o Kindle ou o livro, só que esse livro eu não consegui, porque a letra é tão pequenininha que às vezes eu lia e não tava entendendo, porque eu já tava um pouco com sono. Aí com essa letrinha bem pequenininha eu falava, não, melhor deixar pra amanhã. E isso, normalmente eu leio, o tempo que eu mais leio é nesse horário, e eu não conseguia ler nesse horário, então acho que isso influenciou bastante. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Pamela é um livro que não é pra todo mundo e essa narrativa de cartas não é algo que me agrade muito também, mas foi uma leitura bem interessante. Eu gostei de ter lido, mas me levou muito tempo, mas enfim, eu recomendo para todas aquelas pessoas que tenham ficado com curiosidade para ler. Não é algo que você vai se arrepender, você pode amar, você pode odiar, mas não vai se arrepender de ter feito essa leitura. Então diz aqui pra mim nos comentários se vocês já leram Pamela ou se pretendem ler, se vocês gostam de ler clássicos. Então essa é a minha recomendação pra hoje. Eu espero que vocês estejam gostando de vídeos todos os dias no mês de junho. Um grande beijo pra vocês e nos vemos amanhã. Tchau!